Esta é, sem dúvida, das coisas mais importantes que eu já falei aqui no canal. Isto é a doença do dinheiro que nos vendem com muita normalidade e tu ou já caíste nela ou vais cair. Sem hipótese, não há hipótese. Esta doença chama-se dívida, algo que nos vendem como sendo normal ou uma boa solução, mas na maior parte das pessoas destrói anos da sua vida porque ficam numa prisão invisível que muitas vezes não se apercebem. Eu já vi isto acontecer com amigos, com família, e é daquelas coisas que todos dizem a mim não vai acontecer. mas eu cresci com o lado negro disto, que isto pode causar, e realmente aprender mais sobre isto mudou a minha vida. Portanto, tenhas tu 18 anos ou 60 anos, sejas já endividado ou não, por favor, oferece-me estes próximos minutos do teu tempo para nós conseguirmos resolver este problema aqui e agora e ficar aqui o ponto final. Nós vamos ver realmente os impactos da dívida, quando é que compensa endividar-se, porque às vezes pode compensar, quando não compensa, e as 3 estratégias para pagares as tuas dívidas e teres mais esse dinheiro todos os meses de volta, porque esta pode ser literalmente a melhor forma de colocares mais dinheiro no teu bolso agora, e então esta também pode passar a ser a melhor forma que tens agora para utilizar o teu dinheiro. Então olá, o meu nome é Gabriel Ferreira, sejas novo por aqui, eu estudo formas de fazer dinheiro online, enquanto comento todo o caminho que me levou do 0 ao milhão, a ser reconhecido também pela Forbes como um 30 under 30, aplicando basicamente tudo aquilo que eu vou ensinando aqui. Aproveito para dizer que eu não sou nenhum consultor financeiro, aquilo que vais obter aqui é apenas e só a minha opinião, e já agora muito obrigado à Trade Republic por estar a apoiar este vídeo, mas falamos mais sobre eles depois. Para te mostrar então a minha forma de ver isto, antes de irmos para a parte prática, deixa-me contar-te uma história muito próxima a mim, uma história real onde eu vou utilizar nomes fictícios para proteger a identidade destas pessoas. Então nós estamos perante uma família de 4 pessoas, pai, mãe e 2 filhos, eles pagavam o crédito da casa e o crédito do carro, no meio dos ordenados pagar 100 euros aqui ou 100 euros ali do carro parecia estar controlado, e também pagar o empréstimo ao banco da casa, pronto, mas aí também não havia outra hipótese, senão a dívida em Portugal tem que ser, a crédito de habitação é muito difícil comprar pronto, e também para a maior parte das pessoas não compensa, portanto está tudo bem, desde que faça sentido, crédito de habitação. O pai então tinha a ideia de criar negócios, mas como precisava de dinheiro, às escondidas da mãe ia fazendo créditos aqui e ali, pareciam inofensivos, uma coisa pequenina aqui e acolá, mas iam acumulando. Os negócios não dão certo, não dão em nada, no fundo, mas para tentar recuperar a perda criava-se outra e outro. Não bastava isso, mas o pai ainda tem um acidente e o carro vira sucata, mas o crédito continua a ter de ser pago. O pai então, para tentar resolver o problema, vai diretamente às finanças da família, às escondidas, ele era a pessoa que geria o dinheiro, então a mãe, assinava tudo e qualquer coisa que se pusesse à frente, porque o pai dizia que era importante, também nem via, era tipo, olha, uma assinatura aqui, uma ali, e está a andar, e lá os créditos foram ficando em nome dos dois. A verdade é que passado demasiado tempo, a mãe começa a descobrir a quantidade de dívidas que tem em seu nome e não sabia. Cada vez que o telemóvel tocava entrava em pânico, com medo de descobrir uma nova dívida em seu nome. Os pais entretanto separaram-se, tanto a mãe como o pai faliram os dois aqui. No fundo foi uma injustiça para a mãe e para os filhos, mas é o que é. O pai foi para outro país para evitar estas responsabilidades cá, enquanto a mãe teve de ficar a sofrer aqui com estes 2 trabalhos e a tentar reconstruir a vida passo a passo, enquanto os filhos cresceram nesta confusão e instabilidade, que ainda assim foi muito poupada porque a mãe deu o seu tempo e saúde para tentar passar esta parte das dívidas mais despercebida aos filhos, embora, pronto, fosse visível. Embora esta história, que é uma história real e que eu conheço, eu sei que isto é um caso extremo, é um extremo mais comum do que aquilo que as pessoas pensam. Cerca de 80% das pessoas que entram em falência são pessoas particulares, como eu, tu, e não são empresas, e a verdade é que nós muitas vezes no nosso ordenado podemos ter ali 150 euros que nos sobram todos os meses e podemos querer fazer, sei lá, um crédito de automóvel pensando apenas no valor mensal do empréstimo, vamos supor 100 euros por mês, mas ficas preso a isto durante 10 anos, que é literalmente o tempo do empréstimo mais comum no mundo do automóvel, que são os 10 anos. E estes 100 euros que estás a pagar são 100 euros por mês que não tens, 100 euros por mês que tens a responsabilidade de conseguir manter durante esse tempo, já para não falar que a maior parte das pessoas não pensa nos seus gastos durante o ano, pensa que tem 150 euros de sobra todos os meses, mas não pensa nos meses dos grandes gastos. Os meses de pagamentos de seguros, por exemplo, alturas festivas, férias que possam querer fazer, custos na saúde, e o que acontece é que chega um momento destes e para os pagarem têm de fazer mais um crédito. E isto depois é um ciclo que nunca acaba. Pela falta comum de conhecimento financeiro dos portugueses, né, que é uma coisa que está a melhorar, felizmente, mas ainda assim muito mal. Pensamos mais num cenário atual, mas não pensamos no pior cenário, já para não falar o quão mais caro é fazer um crédito do que simplesmente pôr o nosso dinheiro a pronto, né? Às vezes compensa fazer créditos, mais uma vez, é importante ter isto em consideração e nós já vamos falar sobre isto. Agora vamos supor tipo um carro que custe 1000 euros, 10 mil euros, e é o preço que tu vês lá, mas depois tu vais fazer a simulação e há uma coisa que é muito importante que se chama MTIC, ok? MTIC, é assim que vocês conseguem ver. E isto é o número que vocês têm que ver, que isto vai ser literalmente o valor final. Então, por exemplo, eu fiz uma simulação num site de crédito de automóveis e o MTIC para este carro, especificamente, dava-me 16.542,80 cêntimos. Eu pagar o carro, embora possa parecer que são 100 euros por mês, 150 euros por mês, na verdade vai-me custar mais de 6.500 euros se eu fizer com crédito. Se eu com isto estou a dizer para não comprares o carro, não estou a dizer isto, obviamente. Mas nós já vamos ver quando é que faz sentido realmente pedires um crédito e não pagares a pronto, ok? Mas nas histórias que eu conheço,
conheço e as pessoas que compram carros caros, na maior parte das vezes, fazer crédito é uma também a estupidez, ok? Fica já aqui o spoiler, mas pronto. Já para não falar que é também uma falta de paciência enorme. Mas para nós sabermos isto e temos a resposta a isto, nós temos que saber quando é que a dívida é boa ou má para nós. E é mesmo isso que nós vamos ver agora neste capítulo de quando endividar-me. No mundo das dívidas existe este termo da boa dívida. Isto porque existe realmente uma dívida que é útil para a nossa vida, embora não pareça. A dívida não é toda má. Agora, a maior parte das pessoas não tem o conhecimento para o saber. Até agora, vais resolver já isto. Então a regra base é... Reparei agora que estive a escrever isto completamente em cima da folha, mas pronto, passamos à frente. Então a dívida boa é quando nós, no final do período, no final da dívida, né, do tempo em que tu estás a pagar a dívida, conseguiste fazer mais dinheiro, ok? Portanto, isto aqui é um sinal que à partida vai estar a ficar numa dívida boa. Claro que tu nunca tens esta parte garantida, mas é o teu objetivo. Embora isto tenha que ser sensato, porque uma coisa é o que tu queres, outra coisa é o que acontece, está bem? Vou simplificar isto só para tu conseguires a ideia. Vamos supor que tens uma dívida a 10 anos e esta dívida está a 5% ao ano. E tu, por teres feito esta dívida, tu consegues, por causa disto, fazer 10% ao ano. Significa que tu no final disto vais estar a lucrar, vamos supor, isto estou a simplificar imenso, mas tu estás a lucrar 5%, porque este menos este vai dar este. Portanto, isto aqui foi um bom processo de dívida. Se ainda assim não estás a perceber nada, tipo, que é isto das percentagens e tudo mais, não me faz sentido nenhum, então vamos perceber. Existem várias formas de nós conseguimos que esta dívida seja realmente boa e que nós consigamos lucrar com ela. A primeira, que é mais comum em quem já tem mais dinheiro, endividas-te, mesmo tendo o dinheiro para comprar o que queres a pronto, porque vais conseguir rentabilizar o teu dinheiro acima dessa dívida. Agora, este não é o caso comum porque a maior parte das pessoas não tem muito dinheiro, ok? Então o melhor cenário que eu tenho aqui para te explicar isto é: tu queres um carro e não tens dinheiro para comprar a pronto. Consegues ver que as taxas anuais variam facilmente entre os 11% a 14%. Então é uma decisão estúpida endividar-te porque queres algo que o teu ordenado não permite, sendo que tens carros bem mais baratos que podes juntar para comprar a pronto. Só que em vez de estás a pagar uma mensalidade, a pagar a tua dívida, estás a juntar esse dinheiro e depois compras a pronto. Ah, mas como é que eu vou para o trabalho? Transportes, por exemplo. Mas isto não é linear. Vamos supor que, por exemplo, não consegues comprar um carro a pronto, nem consegues esperar por um e precisas mesmo de ter aquele X modelo de carro porque tens filhos, tens de os levar à escola, não dá um carro qualquer, transportes não dá para chegarem todos a tempo, de forma saudável, e já para não falar que a tua mente nem dorme bem à noite sabendo que tens um carro com pouca segurança, porque sei lá, pode pôr em perigo os teus filhos. Então aqui claro que precisas de um carro melhor. Isto não é linear, né? Isto não é tipo, não podes fazer, há casos e casos. Isto podia ser muito simples, bastava tu não teres transportes até o teu trabalho, e isto são cenários em que pode fazer sentido teres uma dívida para teres o carro, porque tu vais estar a contrair dívida, né? Vais estar a fazer dívida para conseguir ganhar mais dinheiro, só que o dinheiro neste caso consegues através do trabalho. Ora, se tu não tens carro, não consegues chegar até o trabalho, não consegues fazer dinheiro. Então aqui, por exemplo, pode compensar fazeres a dívida. Pode compensar, não, compensa à partida. Não tens transportes, tens o carro. Outro exemplo que pode parecer um bocadinho mais fora da caixa, mas é super normal, é endividar-te para a tua formação, onde estás a investir, literalmente, numa coisa que te poderá fazer mais dinheiro no futuro através da dívida que contraíste. Portanto, endividaste para aprender algo, para tentares fazer mais dinheiro e recuperares esse endividamento e mais dinheiro do que esse próprio endividamento, né? Daí o lucrar, entre aspas. Então aqui estão algumas formas de transformar a dívida numa vantagem. A forma de pensar é, tu trabalhando ou investindo nesse capital vais certamente fazer mais que o crédito, ou contraindo o crédito a tua sanidade mental vai melhorar drasticamente, então pode ser bom desde que seja sensato e razoável, né? Se não tens dinheiro a sobrar ao final do mês, não vais fazer um crédito pessoal para fazer... Pá, isso não... Tem que ser sensato, não vais arriscar a tua vida toda. Uma coisa que eu penso é, se uma das hipóteses é a ruína, então nem vale a pena. Então pronto, isto não é linear, é caso a caso. Agora, nestes créditos, quando é que tu sabes que estás errado? Está errado quando, por exemplo, tu queres porque queres e as tuas finanças não o permitem de forma saudável, então tens que fazer um crédito. Isso é errado. A casa costuma-se dizer que é dívida boa porque as taxas são mesmo muito baixas e facilmente compensa. Mas se, por outro lado, tiveres à rasca todos os meses para conseguir pagar a casa, então não compensa. Mas com um exemplo super simplificado, quando é que compensaria? Então nós temos aqui a nossa casa, ok? Fica aqui, uma casa muito bonita, e estás a pagar uma TEG de 4%, okay? que é a percentagem que importa. No fundo isto simboliza o custo total do teu crédito, ok? E para tu perceberes como é que isto é igual, imagina que tu investes num ativo, vamos supor num ativo que retorna entre 8% a 10% ao ano, né? Já estamos aqui a perceber a diferença, ok? Eu aqui tenho 4% e eu vou tentar rentabilizar a 8% a 10%, brutos, né? Isto é tudo bruto. E para te dar um exemplo de um ativo que tem retornado isto, obviamente resultados passados não garantem que no futuro vai ser assim, mas pronto, tem acontecido. Vou utilizar aqui a Trade Republic, que é a parceira aqui deste vídeo, que é uma corretora alemã muito conceituada, tem sido cada vez mais utilizada pelos portugueses, e então vou utilizar um exemplo de um ativo que segue um índice que é o MSCI
MSCI World. Okay? Ou seja, investindo num ETF que invista no MSCI World, estarás a investir em mais de 1.300 empresas ao mesmo tempo, espalhadas por 23 países diferentes, desenvolvidos, e aqui dentro podes encontrar empresas como a Apple, a Microsoft, a Amazon, etc. E segundo a plataforma Curvo, o índice em si tem crescido com uma média anualizada composta nos últimos 47 anos de 10,45%. Esta percentagem, mais uma vez, não é uma garantia, mas dá-nos assim uma noção, e isto é bruto. Mas mesmo que fosse 6 ou 7 líquidos, já compensava os 4% que temos aqui, por exemplo. Então vamos supor que eu quero MSCI World ou outro investimento que tu gostes, né? Isto aqui não é uma recomendação, é só um exemplo que estamos aqui a usar. Eu pesquisava aqui MSCI World, eu já vejo aqui o iShares Score, que é um dos ETFs que investe aqui. Existem várias vezes MSCI World escritos, isso é como se fossem várias empresas que investem no MSCI World, vários fundos. Pronto, eu escrevi este do iShares Score MSCI World. Eu consigo aqui ter várias informações do fundo, que é o emissor, o custo anual, as aberturas, os fechos, o gráfico, tem estas coisas todas. E eu tenho duas hipóteses, comprar ou poupar. O que é que acontece? Se eu fizer poupar, eu consigo, por exemplo, colocar, vamos supor, 100 euros, próximo, e consigo selecionar de quanto em quanto tempo é que eu quero investir, e isto aqui pode-me automatizar a coisa. Por exemplo, vamos supor que eu quero mensalmente e quero no início do mês que isto comece. Depois recebo aqui, tenho um plano de poupança, eu não pago taxas da corretora para este plano de poupança, e eu todos os meses invisto aqui 100 euros, em que poderá ser uma forma de eu tentar rentabilizar o meu dinheiro acima, por exemplo, desta TAEG. Se pode correr mal, pode. Se tem corrido, não tem. Mas pronto, existe sempre a hipótese de correr mal. Aqui tens desde os ETFs que sigam as coisas mais faladas, tipo o MSCI World, o S&P 500, o FTSE World, ou até produtos mais específicos, como fundos que comprem ouro ou Bitcoin, que também podes fazer. Podes ver aqui também que tens carteira de criptomoedas, tens rendimento fixo para coisas literalmente mais fixas, por exemplo, obrigações, private markets para investir em empresas que não são fáceis de investir através da bolsa, por exemplo. Se quiseres ver isto tudo por ti, a Trade Republic, tens o link na minha descrição e assim consegues decidir por ti próprio. Agora vamos supor que neste exemplo da casa, que é uma coisa que à partida faz sentido, as contas batem certo, mas que de repente ficas apertado todos os meses. Isto passa de ser inteligente fazeres o crédito para, por exemplo, espera até poderes dar uma entrada maior para desceres a mensalidade que tu pagas, por exemplo. Na nossa plataforma do Atlas Financeiro temos uma formação com o Hugo Pinheiro sobre crédito de habitação que te ajuda a pensar e a conhecer tudo o que tens de ter atenção quando queres contrair o crédito de habitação. Se quiseres ver, está na nossa plataforma. E realmente antes de endividares, pensa no que é que não ter esse dinheiro pode fazer todos os meses a ti próprio e à tua vida. Neste caso, o que é que te podem pedir fazer, ou por outro lado, pensa o que é que endividaste vai conseguir fazer ganhar. Literalmente é isto. Se teres dívidas te vai estressar, tirar o sono à noite ou algo nessas linhas, repensa logo, porque nem tudo compensa a tua saúde mental, nem mesmo um carro novo. Isto é como dizem no futebol, é jogo a jogo, é caso a caso, e cada um deve ser analisado de forma separada. Agora, há dívidas más, que dificilmente se tornam boas. Créditos pessoais, seja do que for, raramente são uma boa decisão. Créditos para férias, créditos de cartão de crédito, mal usados. Pronto, há cartões de crédito que podem ser bem usados, mas pronto, muita gente não sabe utilizar e isto é tudo um não, ok? Não. Ponto final. Mas há aqui um ponto super importante. Imagina que tens 1000 euros lá. Deves pegar neles e pagar as tuas dívidas ou pegar nesse dinheiro e investi-lo no mercado, como eu te estive a mostrar há bocado. E é isto que vamos ver neste próximo ponto. Amortizar ou investir. Portanto, nós vamos pagar as nossas dívidas ou vamos investir dinheiro no mercado. E isto é das questões que te vão tornar mais inteligente financeiramente, eu não estou a gozar. Já agora, para te ajudar a melhorar as tuas finanças, eu e a minha equipa criámos um curso 100% gratuito de 7 dias. E o objetivo é que consigas criar nesses 7 dias o teu plano de aprendizagem financeira. Isto é um curso de e-mail onde todos os dias recebes um pequeno e-mail com um pequeno ensinamento e uma pequena coisa para aprender e aplicar, e acho realmente que não perdes nada em fazê-lo, é gratuito, não pagas nada, aí também eu deixo aqui na descrição. E voltando aqui ao vídeo, e pegando naquela lógica que eu te ensinei sobre tentar ter mais retorno que a dívida, né? Esta ótica toda que eu tive aqui a mostrar, existem já coisas, como já algumas que eu mencionei, como o crédito automóvel, créditos pessoais, o cartão de crédito, etc., que dificilmente uma pessoa no seu dia-a-dia normal consegue fazer mais dinheiro do que a taxa desses créditos altíssimos. E mesmo que até possas fazer, amortizar as dívidas retorna o dinheiro garantido. E atenção que isto vai ser um exemplo super simplificado, mas passa bem a ideia. Imagina que tens 1100 euros de dívida, ok? Portanto estás a dever este dinheiro. Apenas os 100 euros são os juros e 1000 euros é aquilo que tu já terias que pagar se fosses tu a pagar por ti próprio. Portanto só estes 100 euros é que são realmente os juros. Portanto 100 euros é 10% de 1000 euros. Portanto, imagina que tu pegas o teu dinheiro e amortizas os 1000 euros que tu tens e consegues poupar neste dinheiro aqui, nestes 100 euros. Tu, no fundo, é como se tivesses recuperado 10%. Isto é mais seguro e muito mais útil do que colocares esse dinheiro a render para talvez conseguires fazer 10% de brutos. Então realmente para a maior parte das pessoas é mais inteligente abater dívidas com taxas de juros altas, já para não falar que vamos supor que pagas 150 euros por mês de uma dívida qualquer e tu consegues pagá-la por completo, literalmente ficas com mais 150 euros todos os meses que já não estás a pagar para essa dívida. E nem é só o dinheiro, pensa no descanso mental, que é não estar a dever nada a ninguém. E para a nossa felicidade existem estratégias para saldar as tuas dívidas e ganhares controle de volta das tuas finanças de forma mais rápida e mais eficiente. Cada uma destas estratégias tem as suas desvantagens e vantagens, então eu vou-te dizer que cada
cada uma, como fazer cada uma delas também e para quem é que poderá ser mais indicado cada uma delas também. Então vamos ter aqui 3 formas. Vamos começar pela primeira forma, que é a bola de neve das dívidas. Este foi o primeiro método que eu aprendi de sempre, quando decidi que não ia ter dívidas, a não ser que a casa, e eu aprendi isto no livro The Total Money Makeover do Dave Ramsey, quando ainda estava na faculdade. O objetivo aqui é fazeres uma lista de todas as coisas que deves, desde os 5 euros que estás a dever ao teu amigo até ao carro que possas estar a pagar, e vais ordenar isto da dívida mais pequena que tenhas até à maior, ignorando as taxas de juros. Então isto ajuda-te como? Imagina que tens aqui uma PlayStation 5, estás a pagar 50 euros por mês e tu consegues abater esta dívida aqui. Quer dizer que agora vais ter o dinheiro que tu utilizaste para abater esta dívida mais 50 euros para abater a próxima. Então vais utilizar esse dinheiro mais os 50 euros para abater esta aqui. Depois vais pegar no dinheiro que tu já tinhas mais nos 50 euros mais esta aqui e vais abater a próxima. E vais fazer isto sucessivamente. Pá, já foram feitos estudos na Kellogg School, em Harvard e tudo mais, e dizem realmente que as pessoas se sentem mais capazes de continuar fazendo este tipo de progresso, embora financeiramente não é a regra que compensa mais, mas é mais fácil de manter. Então se és uma pessoa que precisa de motivação e prefere ver estas pequenas vitórias, mesmo que financeiramente exista uma ou outra melhor opção, esta é a melhor regra. Honestamente falando, de forma humana, né? Ou seja, enquanto ser humano, conhecendo outros seres humanos, esta realmente é a forma mais fácil de cumprir. A segunda regra vai ser a avalanche de dívidas. Aqui ignoras o saldo total e ordenas apenas pela taxa de juros. Aqui tu vais olhar para a tal TAG, ok? E vais pôr da mais cara até à mais barata. Portanto, e vais ordenar, vais pôr aqui o nome. E esta forma, por exemplo, compensa mais financeiramente do que esta. Agora, pode ser mais difícil de cumprir porque as vitórias demoram mais tempo a vir. Então imagina que tens 1000 euros no teu cartão de crédito a 14%, tens, sei lá, 20 mil euros do carro que estás a pagar, não devias ter comprado, a 10%, depois um crédito qualquer a 9%, pronto. E vais fazendo assim, linha a linha. Então vais eliminar aqueles que roubam mais dinheiro primeiro e vais fazendo assim sucessivamente. Agora imagina que as tuas dívidas têm uma TAG parecida entre elas. Pá, isto não compensa, isto só compensa realmente quando existem diferenças, caso contrário podes fazer esta secção aqui. Por fim, se preferires apenas pagar uma prestação apenas, tens este terceiro modelo, que é o método da consolidação. Este método aqui, onde tu consegues juntar todas as tuas dívidas que tens aqui, está bem? Tem que ser renegociado. Aqui focas-te naquelas dívidas que são mais caras e este processo, por norma, consegues reduzir como se fosse a TAEG geral do que estás a dever, está bem? Ou seja, consegues baixar o valor da dívida que vais pagar, os juros mais baixos. Aqui realmente simplificas o trabalho e é outra hipótese viável, embora eu diria que é a menos famosa destas três. Agora, saber como se sala as dívidas não é suficiente, porque no dia em que acontecer uma emergência e não tiveres para onde te virar, lá vais ter de recorrer ao crédito novamente. Então qual é que é o trabalho obrigatório que tens de fazer? Tens de criar um fundo de emergência. Mas não é só juntar dinheiro e pronto. Há regras específicas a cumprir para te ajudar realmente a ter este pé de meia salva-vidas. Se queres aprender como montar um fundo de emergência literalmente com todos os passos para ter sucesso realmente nesse processo, clica neste vídeo aqui que é o complemento ideal a este vídeo que acabaste de ver. Como sempre, muito obrigado por assistires. Vemo-nos para a semana e tchau!